lá, que o dia hoje está muito puxado aqui. Então, a gente entra agora no outro capítulo, né? A gente vai falar do encéfalo. E agora o pessoal vai ficar pingando de um a um aqui agora, para me permitir. Deixa eu ligar isso aqui. Tá. Então, vamos falar do encéfalo. Então, a nossa primeira aula é uma aula agora de introdução, a gente vai falar um pouquinho de anatomia, nós vamos falar das partes mais importantes para vocês tentarem enxergar no exame radiológico, na tomografia principalmente, né? E a gente, então, passou por isso, a gente está nesse tópico aqui, e depois vai evoluindo para o abdômen até uma prova que vai ser marcada para frente. Então, tá. Então, beleza. Essa é a parte... Tá, isso aqui é uma prévia aqui, mas isso aqui não deve bater, não. Depois eu passo para vocês o dia da prova certinho, que vai ser daqui a 5 semanas. Tá, tudo bem, passei, permite todo mundo, permitindo todo mundo. Então, vamos lembrar a parte da tomografia, vamos pensar da anatomia e como que a gente interpreta basicamente a tomografia de crânio, que é o exame da rotina do pronto-socorro. Que minimamente tem que ser sabido pelo clínico. Então, um clínico que pede exame, né? Clínico de forma geral, né? Clínico, cirurgião, um não radiologista, né? Um não profissional da área de imagem que pede um exame de laboratório, um exame complementar qualquer, é necessário que inclua o dado do paciente, né? Eu preciso saber o nome, a idade do paciente, né? O tipo de exame tem que ser que eu consiga entender onde eu vou examinar, né? Lembrando que tomografia, ressonância do encéfalo é uma coisa, ressonância da hipófise é outro exame, né? Ressonância da coluna vertebral é outra coisa. Então, tem que acertar o mais próximo possível o que tem que ser examinado, né? Então, o nome correto do exame, os dados do paciente, né? É o cérebro, a coluna, qual parte do corpo que você está querendo que você quer avaliar, né? Veja se consegue ler alguma coisa disso aqui. Eu não tenho a menor ideia do que o cara escreveu aqui, né? Não consigo ler nada, né? Eu acho que é um atestado, teste para os desígnios fins, que o paciente tal não pode não trabalhar, não sei, mas assim, é uma tradução de egípcio antigo, né? Não dá para entender nada. Então, a pessoa tem que caprichar no pedido, né? Se você não coloca esses dados do paciente, idade, né? O nome do exame, o que você está avaliando, né? Se é um AVC, se é demência, se é epilepsia, cefaleia, né? Onde você quer chegar com esse exame? Por que você está pedindo isso? Se você não tiver clareza, o resultado não vai responder a sua dúvida, tá? Vai ser um resultado, assim, genérico, o exame não vai ser direcionado, né, para aquilo que o clínico está buscando, a dúvida diagnóstica. Então, tem que deixar isso claro no exame, né? O que você está querendo saber do exame? Por que você está pedindo esse exame? Bom, beleza. Então, aqui eu tenho um exame que está bem em desuso, né? Radiografia de crânio. Radiografia do crânio. Esse aqui é um perfil. Tem posterior, que é a região anterior, superior e inferior, né? Região da face e do crânio propriamente dito. Esse exame está caindo em desuso porque ele dá para ter uma avaliação óssea assim, de forma rudimentar, né? Então ele às vezes falha na avaliação dos ossos e com certeza ele não deixa enxergar dentro do crânio. Tá? E as estruturas mais novas que eu quero avaliar quando o paciente está numa situação de problema neurológico agudo, né? Como a gente falou, AVC, meningite, uma cefaleia, né? A gente quer saber do cérebro, né? Não quer saber do crânio. O próprio TCE, eu quero saber o dano cerebral, né? O dano, a alteração ali no crânio do paciente, ela é praticamente secundária, né? Não tem o dano cerebral é mais importante nesse momento sempre.
Então, ele pode esconder uma alteração grave no cérebro, né? Às vezes também eu tenho uma alteração grande aqui na radiografia e não tem nada, nenhuma repercussão cerebral. Então, é um exame, digamos, incompleto, né? O que vai ser importante lá na hora do pronto-socorro é a tomografia computadorizada, né? Lembrando que essa tomografia computadorizada ela é um exame que tem disponível no hospital 24 horas, vai ter sempre um técnico ali por perto para fazer esse exame, né? E vocês, pensando que o paciente vai estar numa situação grave, que precisa de um exame rápido, ela é o ideal. Então, ela é rápida, ela é disponível na maioria dos hospitais que atende urgência. Esse paciente pode estar entubado, pode estar com algum dispositivo metálico e não vai ser tracionado pelo equipamento, né, diferente da ressonância, né? A ressonância, lembra que demora até 30 minutos, isso aqui demora 2 minutos para fazer uma tomografia. E a tomografia da urgência, geralmente, é uma tomografia sem contraste, uma tomografia rápida. E eu estou buscando nessa tomografia que tem sangue, né? Porque tem sangue é uma via, não tem sangue é outra via. Essa é o mínimo que tem que saber lá da tomografia do paciente que faz no pronto-socorro, né? Mas você pode afastar, descartar hemorragia. Às vezes o paciente já tem um dano cerebral definido, um infarto cerebral definido. Você consegue avaliar isso. Tem edema cerebral, você consegue avaliar também. Às vezes aparece um sinal de isquemia precoce, né? E isso, então, seriam as indicações, né? Você vai buscar no TCE, no moderado grave, nem se fala, tem que fazer isso obrigatoriamente. No leve, a gente tem algumas especificidades. No epilético, pós-epilético, tudo isso aqui é indicação de tomografia. E a ressonância, lembra que demora 20 a 30 minutos, que o paciente tem que ficar muito paradinho, tem que estar mais estável, tem que lembrar que esse paciente, dependendo do que está implantado nele, né, de mecanismo, pode ser tracionado pelo equipamento. Lembra que é um tubo mais estreito, né? Então vai ter problema ali na hora de passar. E não tem na madrugada. Em geral, não funciona de madrugada. Tá? A não ser em grandes lugares, grandes centros, né? Tem a ressonância que funciona de madrugada. Aqui a gente tem 24 horas a tomografia. Então, passa pela tomografia. Geralmente a conduta sai a primeira conduta pelo exame da tomografia. E depois a gente vai avaliar a ressonância magnética, se for necessário, né? Mas o ideal é extrair tudo da tomografia, né? Se você já tem... você pensa que é um AVC isquêmico, né? Ou que pegou uma área importante, então AVC hemorrágico. Então, o segundo exame, às vezes o paciente, já na mesma sala, no mesmo momento, é fazer um contraste, né? Já está ali, já está com a veia pega, então você parte da tomografia para a angiotomografia, aí você gasta mais 2, 3 minutos e faz uma angiotomografia, estuda os vasos, avalia qual o procedimento a ser tomado, se vale a pena fazer o trombolítico, ou então você vai ter que operar o paciente, o que vai ser feito a partir dali. Tá? E aí, o paciente estável, se a dúvida permanece, a ressonância no segundo tempo. Às vezes o paciente vai para a CTI, estabiliza e volta para fazer uma ressonância depois de toda a situação mais controlada. Tá? Então, bom. Professor, desculpa interromper a aula, é que assim, na nossa 7ª semana de urgência e emergência, eu acho que o senhor conseguiu já introduzir essa aula para a gente. Eu não, se os colegas quiserem confirmar aí, é que eu me lembro, né? A gente tem essa aula já aqui. Sim, realmente. Pera então, calma. Para tudo, tá certo? Tá certo. Foi bom que fizeram uma bela de uma revisão. Então, peraí, então, lembrei o que está acontecendo aqui, foi olha, muito bem. Ia dar uma aula de 2 horas repetida. Muito bem, beleza. Essa é a aula minha da tarde. Tá, beleza. Então, calma essa hora.
Deixa eu tirar aqui para poder achar a aula. Então, tá. A gente parou, então, semana passada no TCE, que deu o aberto e o fechado era hoje. Lembrei. Isso, era isso mesmo. Ai, que bom que vocês falaram. Isso ia ser uma aula muito boa, repetida. E eu estava todo empolgado. Tá. Então, a gente passou essa figura muito bonita aqui no final da outra aula, né? E aí a gente começa agora a falar do TCE fechado. Tá? Então, TCE fechado, o conceito é que vai haver uma lesão, né, no céfalo do paciente, sem que haja um contato, né, com as estruturas internas, com o externo, né? O que vai provocar essa lesão, basicamente, é o deslocamento das estruturas nervosas em colisão com a parte óssea, né? Veja o que está acontecendo aqui com esse paciente, né? Ele está se deslocando em velocidade com a cabeça, né? Em direção ao muro, né? No sentido do muro que está aqui, um objeto, então, sólido. Então, quando ele choca com esse objeto sólido, o cérebro ele se desloca dentro do crânio, né? E vai em direção chocando com esse osso, né? Provocando lesões, e na mesma velocidade que ele vai voltar também provocando lesões, tá? Então, é um golpe, lesões de golpe e contragolpe, é chamado esse tipo de coisa, esse tipo de acidente. Tá? Então, TCE fechado, basicamente, então, é o que é provocado pelo próprio crânio no cérebro do indivíduo, nas estruturas neurológicas, né? E ele está dividido, né, em fraturas de crânio e face, né? Isso aqui a gente até mostrou esse slide, que é o mesmo slide da aula passada, né? Então, fraturas de crânio e face, que a gente vai deixar para olhar no segundo tempo, né, que elas são menos importantes, elas não tem tanto risco de vida, né? Mas aqui o risco de morte, na verdade, está relacionado com as fraturas hemorragias extraxiais e as hemorragias intraparenquimatosas, né? Então, vamos começar por essas hemorragias, depois a gente vai para as intraparenquimatosas. Aqui está mostrando dois crânios de pacientes, né, com dois tipos de hematomas que pode acontecer no TCE fechado, né? Então, a gente tem um hematoma do tipo sangramento do tipo subdural e um sangramento do tipo extradural. Tá? Veja a morfologia do hematoma subdural, né? Ele tem formato de lua crescente, né? Lente de lente, né? E esse aqui, diferente disso, ele tem formato de uma lente biconvexa, né? Tem gente que repara nisso e fala que tem formato de banana, outros olham isso aqui tem formato de um limão, né? Então, isso tudo dá para a gente poder avaliar de forma morfologicamente a diferença de um para o outro. Tá? Com relação à localização, né? Eles têm uma localização diferente, né? Quando eu falo hematoma extradural, eu estou trabalhando com a dura mater, que seria essa camada aqui, que foi separada do crânio, né? O crânio é a estrutura óssea, separado pelo sangue, tá? Então, é entre a tábua óssea e a primeira camada, que é a dura mater, está formando esse hematoma aqui, que é basicamente, tem sangue arterial, tá? Esse outro tipo de hematoma aqui, que é o chamado subdural,
ele está entre a dura mater e a aracnoide, né, no espaço subdural. Esse espaço subdural, ele existe, né? Só não é, digamos assim, ocupado por nada, né? Mas é um espaço que ocorre naturalmente, mas essas membranas geralmente ficam coladas uma na outra, com a presença do sangue, elas se descolam, tá? Agora, para acontecer isso aqui, precisa de muita força, uma pressão arterial para poder deslocar a dura mater do osso do crânio do paciente, né? Por isso que o sangramento aqui tem que ser arterial, tá? E aqui o sangramento geralmente é venoso. Então, olhando aqui para o hematoma extradural, que o sinônimo é epidural, seria a mesma coisa, né? Extradural e epidural, a mesma coisa. Ele tem o formato de lente biconvexa, né? Então, convexo internamente, convexo externamente. Ele tem um sangramento do tipo arterial, geralmente uma artéria meningia que se rompe, né? Ele é tão grave o traumatismo que geralmente você vai encontrar fratura, tá? Então, olha aqui, ó, tem uma fraturazinha aqui, provocou o hematoma. Se tiver janelado para osso, ficaria mais fácil de ver, tá? Observa que tem uma densidade, a densidade de sangue ali, uma densidade mais alta, né? Que é a presença de sangue. O exame é feito no início sem contraste, né? Então, isso aqui não é contraste, isso aqui é sangue. E a diferença desse paciente para esse paciente aqui, ela tem que ser notada. Observe que esse sangramento aqui é um sangramento tá mais homogêneo, né? Isso aqui são coágulos de sangue, né? Então, o sangue saiu do vaso, né? E se solidificou, formou coágulo e fica essa densidade mais homogênea, tá? Diferente desse paciente, esse outro paciente aqui, veja que tem alguns coágulos e tem regiões mais escuras, né? Ó, coágulo, e regiões mais impodensas entre esses coágulos. Esse sangramento aqui me preocupa muito, tá? Porque essas regiões mais escuras estão demonstrando que o sangue está saindo do vaso ainda ativamente, né? Então, tem digamos assim, coágulo já formado, tem coágulo para se formar, de forma que esse tipo de hematoma, ele está progredindo, né? Esse aqui, digamos aqui, estabilizou, tá? Não deve sangrar mais, embora eu tenha que conduzir isso aqui cirurgicamente, porque, olha, tem já uma herniação aqui, tá? Mas esse sangramento aqui está ativo, tá? Isso aqui vai crescer mais ainda, né? Por causa dessa heterogeneidade que nós estamos vendo aqui dentro do hematoma, tá? Então, sangramento do tipo arterial, 90% com fratura, né? E você pode ver um subdural do outro lado, né? Então, você encontra um extradural desse lado, né? Então, a pancada veio aqui do lado direito do paciente, né? Tomou uma pancada e o cérebro vai e volta, bate do outro lado e desse outro lado contralateral você pode surgir um subdural, tá? Extradural do lado que bateu, subdural do lado oposto, tá? Do contragolpe. A região mais comum é a região temporal, tá? Então, aqui está fazendo as medidas, né? O radiologista, o neurocirurgião faz as medidas para saber se é um hematoma cirúrgico, né? Então, eu avalio a espessura do hematoma, quanto maior isso aqui, mais indicação de cirurgia, né? Desvio ali a média, maior que 0,5, também indica cirurgia. Então, passa uma linha aqui, olha, veja como que ela apagou já os ventrículos, né? E eu tenho o deslocamento desse encéfalo, né, para o lado contralateral, do lado direito para o lado esquerdo. É uma herniação subfalcina, tá? Esse hematoma aqui, ele tem várias características, né, de cirurgia, né? Ele tem, por exemplo, volume, ele tem espessura maior que 1,5 e tem mais de 0,5 centímetros de deslocamento da linha média, né? Aí também tem outros critérios, né, que vão levar o paciente para a cirurgia, né? Eu não peço isso em prova, mas deixo registrado que tem paciente cirúrgico, tem paciente não cirúrgico. Tá? Muito bem. Então, vamos avaliar esse paciente aqui,
esse paciente aqui é um só. Então, eu estou olhando aqui para a janela óssea, uma janela de parênquima no eixo axial e uma janela de parênquima no eixo coronal, tá? Então, na primeira imagem, eu queria que vocês percebessem a fratura linear do osso temporal direito, tá? Tem acerto, infelizmente tem acerto. Veja que aqui está contínuo a cortical, né? Do lado contralateral, eu vejo, olha, uma fraturazinha aqui, outra fraturazinha aqui, tá? Não parece que houve um afundamento, né? É uma fratura linear. E essa fratura linear provocou essa pancada que levou esse traumatismo levou à ruptura do osso, também rompeu uma artéria meningeal média. Eu não estou vendo nada aqui, é muito difícil de ver aqui, porque não é uma janela adequada, mas quando eu faço janelamento para o parênquima, eu vejo o hematoma epidural, extradural, surgindo aqui no temporal direito, né? E eu também confirmo esse achado aqui na janela, no corte coronal, tá? Tá aqui meu hematoma epidural extradural. Tá. Então, para ver se é cirúrgico, vou aplicar os critérios que eu olhei ali atrás, tá? Então, o sinal do redemoinho, como eu havia explicado, né? Olha, esses dois pacientes têm sinal do redemoinho. Esse aqui não tem, é mais homogêneo, tá? Esse aqui coágulo já está um coágulo mais formado. Não deve evoluir. Agora, se eu vejo uma heterogeneidade dentro do hematoma epidural, tá? Eu vou lembrar do sinal do turbilhão, do redemoinho, que é presença de coágulo na região mais densa, presença de sangramento ativo na região hipodensa, tá? Então, ele está progredindo. Esse paciente vai piorar. E nesses dois pacientes, vocês vão observar para mim a linha média se está deslocada, se há apagamento dos ventrículos, né? Tudo isso é importante. Além de olhar, isso não vai ser pedido prova, mas eu teria que olhar a espessura e fazer o cálculo de volume para saber se o paciente vai operar ou não. Mas isso aqui tudo indica que sim, porque está desenvolvendo, o paciente vai agravar. Então, entenda que esse paciente, ele tomou uma pancada muito forte na cabeça. Ele vai, se tiver condição, se for atendido, ele vai chegar logo no hospital. Vai chegar rápido no hospital. Geralmente, vamos falar que, de maneira geral, é um paciente mais jovem, tá? Ele que vai ter um hematoma epidural extradural, tá? Traumatismo mais severo, com fratura e esse tipo de hematoma. Tá. Confirma para mim aí a presença do epidural extradural. Veja que lado que está, porque isso é pedido dessa anatomia direita e esquerda, tradicional, cai na prova. Que lobo que é, dá para saber bem que lobo que é. Tá? Nesse caso, por algum motivo não foi feita cirurgia, mas tem todo o critério para ser cirúrgico, né? Então, aguardou a evolução do paciente e ele foi absorvendo, o hematoma foi absorvido lentamente, foi feito fazendo controle, foi absorvendo, não alterou, de forma que isso aqui é um acidente de automóvel, né? Chegou assim no hospital e depois de algumas semanas evoluiu dessa forma, a absorção quase que completa do hematoma, né? Isso aqui não é sangue vivo, não, isso aqui é plasma, tá? Já tem mais de 15 dias, foi absorvido. Então, frontal esquerdo, né? Muito bem. Vamos agora para frente. Então, diferente desses que nós vimos aí, que estão relacionados a pancadas muito intensas, né? O subdural, na maioria das vezes, né? Porque ele pode surgir também como consequência de um epidural extradural. Tomou a pancada de um lado, o cérebro foi acelerado para o lado contralateral e surgiu o subdural do lado contralateral. Tá? Mas, quando ele é genuíno, primário, subdural, eu penso numa categoria, uma classe de pacientes, né, que esse hematoma aqui é mais comum. Eu penso em pacientes que têm o cérebro mais hipodesenvolvido, ou então atrofiado.
Qual paciente que vai ter o cérebro atrofiado? Um adulto com o cérebro atrofiado. O quanto mais velho, mais atrofia, né? Ou idade avançada. O alcoólatra crônico, tá? Ele vai ter uma atrofia. O epiléptico, que mal controlado, de crise generalizada, com o decorrer do tempo vai ter atrofia, tá? Esse aqui também pode surgir naqueles pacientes que tomam remédio anticoagulante, tá? Com medicação, tá? Pode fazer uso de medicações anticoagulantes e pode desenvolver esse tipo de hematoma. Mas o comum é o vozinho que levanta da cama de noite, bate desequilibra, tem uma tontura e bate na cabeceira, com a cabeça na cabeceira, cai no chão, no banheiro e bate a cabeça no vaso sanitário. São pequenos traumatismos no indivíduo idoso. Esse é o mais comum dessa categoria aqui, tá? E como o cérebro, observa esse indivíduo aqui que é de idade, né? A distância do cérebro para as meninges, né? Os vasos, né? As veias subdurais, elas ficam tipo desprotegidas. Então, uma pequena pancada com o cérebro atrofiado, esse cérebro, a calota está aqui, o cérebro vai deslocar, né? E esses vasos venosos, né? Veias subdurais, eles vão se romper e vai acontecer esse sangramento, né? Então, está aqui a justificativa, né? E como é um acidente comum, muitas vezes o familiar, né, quem cuida desse idoso, o próprio idoso nem vai falar nada, vai chegar atrasado no hospital, vai procurar o hospital depois de alguns dias. E então a gente vai, às vezes, constatar um hematoma crônico, né? Ele vai, às vezes, crescendo, aí o paciente vai tendo sintomas e a história vem depois, né? A história, foi uma semana passada, ele bateu a cabeça, né? Então, olha como é que é a história do epidural, é diferente do subdural. Esse aqui chega tardiamente no hospital. Tá, então, aqui a ruptura do vaso venoso, né? E a formação do sangramento nesse espaço subdural, né? Entre a dura e a aracnoide. Então, tá. Então, aqui também tem dados de indicação de quem for cirurgião, neurocirurgião, vai querer saber isso. Eu não vou pedir na prova, né? Mas até uma lógica, né? Se o Glasgow estiver muito baixo, se a linha média estiver deslocada, né? Maior que 5,5 centímetros, né? Dependendo da espessura da hemorragia do hematoma, né? Uma espessura maior que 10 milímetros, né? Isso tudo vai levar o paciente à cirurgia. E, então, agora vamos mostrar alguns exemplos. Então, diferente do outro, que é uma lente biconvexa, que tem formato de meia-lua. Tá? Então, dá para ver a presença do hematoma aqui? Tá, porque é sangue, fica fácil de ver. Tá? Agora, será que alguém viu esse hematoma aqui? Então, se você olhar para um paciente desses, né, veja, o cérebro está acabando aqui, ó. Aqui tem o crânio, né? Então, tem alguma coisa ocupando essa área. Aqui está fácil de ver porque é o sangue mais recente, né? Esse sangramento que aconteceu nos últimos 3, 4 dias, né? Ou hoje, por exemplo, né? 24, 48, 72 horas. Aqui o sangue já está transformando em plasma, tá? Já está sendo absorvido. Então, esse aqui é o crônico, esse aqui é o subdural agudo, tá? E esse aqui é o subdural que dá confusão, porque o cérebro está aqui, ó. Esse é o cérebro, aqui a substância cinzenta, a substância branca, né? Então, o cérebro termina aqui nessa faixa, e o que está ocupando aqui é hematoma subdural, quase que crônico, né? Tem um pouquinho de sangue coágulozinho aqui, mas é um hematoma já maduro, já tem bastantes dias, tá? Nesse outro paciente, né, a gente tem a presença do hematoma subdural crônico. Do lado direito ele é só crônico, né? E do lado esquerdo ele teve um ressangramento, né? Pela densidade, tem uma área que está sangrando que
digamos assim, foi absorvido, já virou plasma, e tem formação de coágulo, né? Então, ele sangrou de novo do lado esquerdo, tá? E olha como que é importante esse hematoma, né? Porque do lado direito, a gente tem essa formação, mas não altera aqui o ventrículo, né? Esse aqui, ele está formando um processo expansivo que está comprimindo o cérebro, né? E apagando o ventrículo aqui do lado esquerdo, tá? Então, esse aqui eu vou ter que pensar em cirurgia. Esse hematoma aqui do tipo subdural também, né? Foi colocado aqui essa linha para a gente poder avaliar a linha média, né? Então, a dúvida sobre que tipo de hematoma, se é epidural ou subdural. Pelo formato alongado, né? Geralmente o hematoma extradural, ele é limitado. O subdural, ele estica, né? Ele alonga. Então, formato de meia-lua, né? Tem áreas mais densas e menos densas, né? Mostrando que o sangramento está acontecendo ainda, né? E a linha média, né? Foi marcado uma linha aqui imaginária, né? Para mostrar para vocês que a linha interhemisférica, né? Que passa separando os dois hemisférios cerebrais, está deslocada para o lado contralateral, né? Então, eu vou encarar isso aqui como herniação subfalcina e se está mais que meio milímetro, 0,5 centímetros, eu vou tratar isso aqui como um paciente cirúrgico, tá? Muito bem, olha aí, com calma. Tá. Então, mostrando a diferença, né, de um subdural agudo e crônico, né? Então, esse paciente que tem uma densidade mais alta, né, o sangramento está acontecendo nas últimas 24, 48 horas, tá? Então, é um agudo. O crônico, esses coágulos estão sendo absorvidos, né? E há uma densidade maior do que o líquor, né? Uma densidade de plasma aqui, né? E se a gente quiser, a gente pode até medir essa densidade para poder confirmar isso. Tá? Então, esse é o crônico e esse aqui é o agudo, tá? Olha como que a linha está deslocada, isso aqui está fazendo uma grande pressão, efeito de massa aqui importante nesse paciente. Aqui também apagou o ventrículo, mas a linha aqui está bem deslocada, né? E esse aqui, que toda aula aparece, né? É um paciente com dois tipos de hematoma, né? Então, ele tem os dois agudos, né? Ele tem um epidural / extradural do lado esquerdo, né? E um subdural do lado direito. A gente tem que imaginar que esse paciente, o mecanismo, né, que aconteceu esses hematomas, né? Pode ter sido o quê? Uma pancada do lado esquerdo, né? Então, para poder fazer um hematoma extradural, a pancada deve ter sido aqui. Ele foi atingido aqui do lado esquerdo, houve um deslocamento do cérebro do lado contralateral, na hora que voltou, veio puxando a veia e formou o subdural do lado contralateral. Então, o comum é uma pancada forte para poder fazer um hematoma epidural extradural, tá? Uma pancada forte. Então, você vai achar fratura aqui, você vai estar vendo hematoma epidural extradural. Aí, do outro lado, você vai ter formação de um subdural, né? Contralateral ao epidural. Então, deve ter sido essa história. Tá? Aí, para as comparações, né? Com as frutas. Não esquecer. Então, tem gente que lembra da lua, tem gente que lembra da banana, e esse aqui tem gente que lembra do limão. O epidural extradural. Tá. A ressonância é importante? A ressonância é importante. Às vezes, quando é muito tardio, né, esse sangue não aparece com tanta facilidade, né? Ou então, quando a lâmina, nós vamos ver a lâmina de sangue é muito fininha, e você não consegue separar do crânio, né? Nós temos um exemplo aqui, ó, de paciente, né?
quando a lâmina é muito fina, isso aqui é sangue, né? Um hematoma subdural. Aqui é T1, T2, e aqui é o T1. Então, o hematoma subdural no corte de ressonância, mostrando que o sangue aparece na ressonância também. Permito. O sangue aparece na ressonância também. Mas a questão do tempo é importante, né? Vai mudando o sinal do sangue de acordo com o evoluir do tempo, tá? Então, isso é um papo muito radiológico para mostrar para vocês agora. Só então que pode esclarecer quando há uma dúvida, você pode pensar em ressonância, mas o primeiro exame é a tomografia, que é o exame da emergência, tá? Resolvendo a tomografia, não precisa da ressonância. Ficou a questão ainda não elucidada, pede ressonância. Esse paciente, por exemplo, ó, você olha para ele aqui e fala assim, olha, que normal, mas o glasma estava baixo, tinha sinal neurológico, tinha história de trauma, né? Eu não conseguia justificar as alterações clínicas, neurológicas, no exame físico, porque estava tão alterado, e a tomografia parecia tão inocente, né? Então, ele estabilizou, foi para a ressonância. E aí, na ressonância, isso aqui é o subdural dele, ó. Aqui o subdural dele, ó. Agora, só vejo isso porque na ressonância magnética, o osso fica com sinal baixo, né? O que às vezes aparece como osso na ressonância é a medula, que tem muita gordura, mas o osso tem cálcio, né? Tem pouca água, o sinal dele é baixo, é isso aqui, ó. O osso é isso aqui, hipossinal. Então, nesse paciente, a tomografia, eu não via essa camada, esse hematomazinho, porque estava confundindo com a calota craniana, que na tomografia é muito densa, tá? Então, estava perdido o subdural aqui. Quando foi feita a ressonância, o osso apagou, hipossinal, aí o hematoma ficou visível. Tá? E surgiu até essa outra contusão cerebral aqui, ó, que nem estava aparecendo na tomografia, apareceu aqui na ressonância magnética. Ela tende a ser mais sensível, né? Mas o paciente às vezes não tolera, porque é um exame demorado. Então, ajudou, porque não estava vendo, e agora está vendo por que o paciente tem déficit neurológico. Tá. E nós já começamos a falar de hemorragia subaracnoide na aula anterior, né? Então, a presença de sangue na circulação licórica, né? Para entender isso aqui, tem que saber um pouquinho da circulação licórica, né? E o sangue fresco, o coágulo sanguíneo, vai ficar hiperdenso também quando ele estiver no líquor, né? Então, esse é o esquema aqui de um cérebro, de um livro, né? De uma figura, mostrando que esses sucos cerebrais aqui, que nós estamos vendo, está cheio de sangue, né? Por isso que mudou a cor. Então, o que ocupa o suco cerebral é líquor, né? E não é sangue. Então, eu vejo líquor nessa densidade, ó. Líquor é hipodenso, né? Então, se eu vejo suco cerebral com sangue é sinal de hemorragia subaracnoide, tá? Agora, isso aqui que nós estamos vendo aqui são calcificações aracnoides, né? Isso aqui, com idade, aparece. Isso aqui não é para ser valorizado, não, tá? Calcificação normal. Agora, isso aqui sim. Nesse paciente aqui, eu preciso que vocês vejam que tem sangue aqui na foice cerebral, né? Aqui tem sangue. Aqui nessa fissura lateral esquerda tem sangue, é um lugar de líquor. Aqui não está aparecendo, mas teria que... É uma fissura é banhada por líquor. Então, aqui está aparecendo sangue. Aqui, perto do mesencéfalo, está aparecendo sangue também, tá? Então, paciente com hemorragia subaracnoide, tá? E aqui, vou mostrar para vocês como que o cérebro, né, quando ele é submetido a traumatismo craniano fechado, geralmente que regiões são mais frequentes de observar as lesões, né? Então, TCE fechado, quais regiões devem aparecer lesões cerebrais? Então,
lembrando dessa anatomia aqui, que o crânio é dividido em 3 fossas, né? Anterior, fossa média, fossa posterior, eu tenho que pensar nessa estrutura aqui, que é a asa do esfenoide, né? Isso aqui vai causar dano cerebral na hora que ele desloca, né? Eu vou ter que pensar nessa região aqui do osso frontal, que também vai causar impacto no cérebro quando está deslocando, tá? São essas 2 áreas. Então, essa região aqui óssea corresponde a essa região aqui cerebral. É a parte anterior do osso temporal. Então, é lugar de você encontrar alteração nos exames de imagem, tá? O outro lugar para encontrar é a região anterior do lobo frontal, tá? Então, o choque que acontece com essas estruturas ósseas, né, são lugares muito comuns de você encontrar lesões. Então, é a região frontal, anterior e inferior, e essa região temporal aqui, polo anterior do lobo temporal. Então, veja esse paciente, né? Esse paciente, ele sofreu um TCE antigo, né? Então, ele tem lesão dos polos temporais bilateral. Isso aqui não é agudo, isso aqui é crônico, tá? Tá lesionado, né? E essa região frontal também, bilateral, tá lesionada. Esse aqui é flare, né? Esse aqui é T2 mostrando a região frontal lesionada. Essas regiões, mas são regiões crônicas, para mostrar que o lugar preferido de TCE fechado, né, são a região anterior do lobo temporal, dos lobos temporais, região anterior do lobo temporal, e a parte inferior do lobo frontal. A parte inferior do lobo frontal. Seria essa parte aqui, ó, inferior e anterior do lobo frontal. Tá? Não aqui, aqui, embaixo. Então, são, lobo temporal anterior e frontal inferiormente. São lugares de sequela de trauma de TCE fechado. Nesse paciente aqui, está mostrando algumas outras lesões, né? Então, são a história de traumatismo craniano, né? Veio fazer a tomografia para poder avaliar. A gente mostra que tem presença de contusões hemorrágicas, né? Então, essas contusões hemorrágicas não são, assim, propriamente dito uma coleção de sangue, não é uma hematoma. Contusão hemorrágica é você toma uma pancada e há uma lesão de células, né? E sangramento naquela região, mas não forma uma área, uma coleção de sangue. Então, eu chamaria de hematoma, né? Então, contusão, digamos que o sangue está entre as células, o sangue está entre os tecidos, o sangue que derramou está entre os tecidos, não formou um hematoma. Tá? Então, essas regiões aqui são contusões hemorrágicas, que eu estou vendo aqui no lobo frontal esquerdo, né? Na região do lobo temporal também tem contusão hemorrágica, paciente que fez traumatismo craniano. E aqui a gente vai demonstrar esses pacientes, né? Esses pacientes aqui, para a gente poder tentar fazer diagnóstico. Então, com a ajuda de vocês, né? Vocês participando ativamente, né? Eu vou querer primeiro que alguém me fale o que aconteceu aqui, ó. Examinação superficial, tem desvio da linha média, né? E tem deslocamento do ventrículo, apagamento do ventrículo esquerdo parcial aqui, né? Paciente bem grave, né? Muito bem. Então, agora vamos para cá. Eu estou mais baixo aqui, né? Cortando mais baixo. Eu vou falar que esse hematoma aí está na região temporal, para ajudar. Mas aí, que hematoma que é esse? Tá, mas que lado? À direita, né? Tá. Desde que está heterogêneo, né? Então pode ser que esse hematoma está crescendo ainda no sinal do redemoinho, tá? Tá. Da primeira aula, o que
está hipotâmico? Quase. Mas quase. Chegou quase. Mas eu vou chamar, você vai chamar de forma, você chamou de forma errada. Tá? Então, esse aqui é o pedúnculo cerebral esquerdo. E aqui seria o pedúnculo cerebral direito, né? Essa parte aqui, essa é a região mais medial do temporal. Vou dar o nome de uncus. Tá? Uncus do temporal. Aqui eu vejo o pedúnculo. Aqui está o uncus. Aqui está meio estranho. A orelhinha está meio apagada. Então, quer dizer que desse lado direito, ó, não tem uma pressão aqui, o temporal foi deslocado e o uncus do lobo temporal comprimiu o pedúnculo cerebral. Então, é uma hérnia de uncus à direita. Mas não fica com a cara estranho, não, porque eu dei isso na primeira aula, tá? Não fica assim curioso, não. Inclusive, você quase acertou. Então, chama a hérnia de uncus. E quem foi comprimido foi o mesencéfalo. Eu concordo. Mas a hérnia era de uncus. Tá. Aqui, Professor, e qual que seria a aparência mais ou menos da herniação peduncular? herniação do pedúnculo? Isso. Pois é, não é. Será que nós estamos falando a mesma coisa? Porque aqui eu tenho o uncus comprimindo o pedúnculo. Mas essa daí seria a herniação cal. Exatamente. Tá, entendi. Tá. Então, nesse caso aqui, quem vai falar? Então, esse aqui deve ser um TCE fechado, né? Veja que essa região frontal, né? Isso aqui, alguém sabe o nome disso aqui? Não falei, mas às vezes dá para falar. Essa imagem hipodência que nós estamos vendo aqui dentro do osso frontal é uma região aerada, né? Tanto que a densidade aqui é a mesma que fora, tá? Esse aqui é o seio frontal. Isso aqui não é alteração. Todos nós temos seio frontal aerado. Esse é o seio frontal. Bom, mas o problema é aqui. Então, tomou uma pancada, uma TCE fechado, e ele está tendo essas contusões hemorrágicas. Não chega a formar um hematoma, tá? Então, é uma contusão hemorrágica do lobo frontal bilateral mais intenso à esquerda. Dá para perceber que existe... Se eu falar que isso é a densidade normal do cérebro, aqui também é densidade normal. Essa região aqui, que está periférica à contusão, a gente vai chamar isso aqui de edema, tá? É um edema cerebral circundante, né? Esse edema cerebral é do tipo citotóxico ou vasogênico. Isso é tema da próxima aula, inclusive. Então, o citotóxico quer dizer que o edema é intracelular. E o vasogênico, ele está fora da célula, né? É causado por extravasamento, a passagem de água, né, do vaso para o parênquima, né? Então, esse tipo que acontece no TCE, acontece nas doenças infecciosas, né, inflamatórias, né, é do tipo vasogênico, tá? E o citotóxico a gente vai olhar principalmente lá no AVC isquêmico. Bom, para lembrar aqui, as lesões que começam com C e que são densas, né? Então, alterações que começam com C e que são densas na tomografia autorizada. Vamos ver se a gente lembra. Por exemplo, o cálcio, na tomo, ele fica muito branco, ele é hiperdenso, né? Muito bem. O contraste, não tem imagem de contraste aqui, mas a gente vai ver na próxima aula, a gente vai ver aqui no exame do paciente, o contraste é bem denso também, é mais denso que o sangue. Costuma ser menos do que o osso. Então, tudo isso aqui deixa a tomografia mais branca, tá? Cálcio, contraste, corpo estranho também. Projeto de arma de fogo vai deixar a arma branca, né, que estiver no interior do crânio, a gente vai perceber como uma imagem mais hiperdensa, né? E por último, né, o coágulo, né?
O coágulo também deixa o sangue, né? Deixa o exame mais denso, né? Então, coágulo, cálcio, contraste, não tem nenhum contraste aqui, mas vou mostrar daqui a pouco. Corpo estranho, em geral, deixa o exame hiperdenso. Então, são os 4 Cs aqui da tomografia que vão fazer lembrar a gente. No caso dessas contusões aí, a gente não consegue fazer associação nenhuma com aquele sinal do redemoinho, né? Somente no epidural. Não dá para fazer, sabe por quê? Aquele redemoinho é relacionado ao sangramento arterial, né? Sangramento volumoso que está acontecendo. Isso aqui é um conjunto de capilares que se romperam, né? Não tem a mesma pressão, né? Então, nem deve formar uma coleção. Então, é outro mecanismo, né? É outro esquema. Entendi, professor. O que você está vendo escuro e claro aqui é presença de sangramento e o edema, né? Lá é sangue vivo e coágulo. Tem uma entidade também que pode acontecer no TCE fechado, que é a lesão axonal difusa, né? Geralmente, quando o paciente desloca esse cérebro dentro do crânio, né? E como as estruturas assim, corticais e subcorticais têm um peso diferente, né? Então, às vezes, acelera muito uma região e a outra fica, né? Velocidade diferente. Isso causa as rupturas, né? Como a gente está vendo aqui. Então, acelerou, o axônio ficou e o corpo do neurônio foi com mais velocidade. Então, aí vai haver ruptura desses axônios, né? E a gente vai chamar isso de lesão axonal difusa. Às vezes não aparece na tomografia com facilidade, né? E o paciente está muito mal, né? Você não consegue explicar por que o glasma dele está baixo e a tomografia dele está normal. Então, o melhor método para poder fazer esse tipo de avaliação seria a ressonância. Nesse caso aqui, até que mostrou, né? Cada pontinho branco desse, né? Você vai procurar áreas de sangramento, né? Então, coágulos da substância branca, né? Para poder falar em lesão axonal difusa. Então, esses pontinhos aqui nesse paciente, a maioria das vezes estão localizados na substância branca, né? Mas, em geral, a tomografia ela vai subestimar esse tipo de doença, né? E sendo que a ressonância magnética seria o melhor método. Então, veja, por exemplo, esse paciente aqui que teve exame normal, tomografia normal, eu consigo achar uma lesão axonal difusa no corpo caloso, né? Outra lesão axonal difusa aqui, né? Na convexidade do cérebro, na região mais superior do cérebro, né? Esse aqui uma difusão, esse aqui é um T2, é o mesmo paciente, né? Esse aqui, por acaso, deu para ver uma lesão aqui, veja que a substância cortical é isso aqui, né? Está na substância branca, né? Uma área hiperdensa na substância branca, outra área hiperdensa na substância branca, a área hiperdensa, tudo é lesão axonal difusa. E aqui, ressonância magnética mostrando áreas com hipersinal também na substância branca. Tá? Então, esse paciente tem às vezes, dependendo, ele não recupera disso, né? Ele vai a óbito, dependendo da gravidade. E acontece também da gente não conseguir manter o paciente, né? Então, você faz o diagnóstico, você coloca ele em tratamento, mas o edema cerebral progride, né? Geralmente o que mata tudo é o edema cerebral, as reações e tal, e o paciente entra em morte encefálica. Aí você tem paciente mantido com droga, com equipamento, respirador, droga vasoativa, mas o cérebro parou de funcionar, né? Então a gente vê um exame que é dentro dos exames possíveis para avaliação de morte cefálica, a cintilografia faz parte das escolhas, né? Esse paciente aqui tem um cérebro normal, né? Tá tudo funcionando, né? E aqui, a imagem aqui axial, aqui é a imagem coronal, mostrando o cérebro sem funcionamento, ele não aparece no exame, né? O crânio fica oco, tá? Embora tenha cérebro ali dentro, como ele não funciona, a imagem não aparece.
esse paciente, então, vai ser feito, já foi feito as provas clínicas, agora um exame de imagem confirmando, e aí é preenchido isso aqui, demonstrando que não há mais vida, né? Não há uma morte cerebral instalada, né? E aí pode ser tomada algumas medidas, né? Tentar, por exemplo, fazer transplante, né? Ou então conversar com a família que esse paciente não vai ter mais nenhuma medida clínica de suporte, né? Que ele vai evoluir nas próximas horas para a morte, de alguma forma. E nada pode ser feito, não deve ser feito, porque a partir desse diagnóstico o indivíduo já passa de paciente para cadáver, tá? Ele já é um diagnóstico de morte cerebral, para a gente estar relacionado com morte clínica também. Então, aqui um resuminho. Então, a tomografia computadorizada vai começar a avaliação sempre pela tomografia, porque o exame é rápido, o paciente é estável, né? Eu vou avaliar o osso não vai, a ressonância não é boa do osso, tá? O melhor exame é a tomografia, o raio-x também, mas já é TCE, né? Então, a tomografia vai avaliar melhor o osso. Eu vou confirmar, descartar a hemorragia aguda, né? E o exame é mais barato, né? Mais rápido, mais barato. Então, a ressonância fica de segmento, né? Ou que você, digamos assim, não conseguiu explicar, e aí o paciente do CTI volta para fazer a ressonância, né? Ou então na suspeita de lesão adicional, traumática, aguda, que é a mesma coisa, ele é o método de escolha na tomografia, nem sempre aparece esse tipo de doença. Tá. Não acabou. Não acabou. Vocês acham que acabou, mas não acabou. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou até vou mais meia horinha. Meia horinha, tranquilo, né? De manhã cedo, né? Então, nós vamos aqui para AVC isquêmico. Eu vou dar alguma coisinha de AVC isquêmico para a gente acabar a próxima aula com mais tranquilidade. Sem correria. Então, 5, 6 slides aqui para a gente poder introduzir. Vou passar um caso clínico também interessante. Então, AVC isquêmico. Né? AVC isquêmico, aqui nosso programa, Então, é bom que a gente vai relembrar a anatomia, né? Patologia do citotóxico e como a gente faz a imagem do AVC isquêmico. Lembra aqui que a tomografia continua sendo o exame de imagem que a gente vai pedir primeiro, o paciente deitado, né? Os cortes como são feitos, né? A gente quer um corte meio oblíquo, né? Não um corte transversal. Isso tem um sentido. A razão disso é que se eu corto dessa forma, eu separo melhor regiões de osso e regiões sem osso, tá? Então, tudo tem uma explicação, tá? Então, a base fica com um monte de osso e depois eu venho estudando o encéfalo com menos interferência desses ossos que às vezes atrapalham. Tá. Então, lembrar, direita, esquerda, superior, inferior, ou a posição do paciente, né? E aqui mostrando as regiões, né? Regiões frontal, parietal, occipital, temporal. Na necessidade de vocês entenderem que tem dois sistemas arteriais irrigando o encéfalo, né? Tem uma parte, digamos assim, mais extensa, irrigada pelo sistema carotídeo, né? Que vai pegar parietal, frontal, temporal, né? Grande parte dessas regiões aqui. E tem uma outra que vai fazer irrigação do sistema região occipital, região infratentorial, que vai ser irrigado pelo sistema vértebro-basilar. Tá? Essa figurinha aqui também é interessante, né? A gente mostra as estruturas mais centrais, né? O corpo caloso, né? O giro do símbolo, o que é supratentorial, né? E o que é infratentorial. Então, abaixo da tenda,
infratentorial, acima da tenda do cerebelo aqui, né, ou tentório, supratentorial, e o infratentorial. Infratentorial a gente vai chamar o mesencéfalo, a ponte, cerebelo, o bulbo, né? E aqui acima as estruturas supratentoriais. Esse polígono aqui é interessante a gente ter em mente, né? É um local onde o sistema vértebro-basilar, veja as vertebrais se unindo aqui, formando a artéria basilar, e elas vão dar ramos aqui para o cerebelo, né? Elas vão dar artérias cerebrais posteriores, né? E a comunicação dessas artérias cerebrais posteriores com o sistema carotídeo, né? Aqui seriam as carótidas internas, né? Dando a cerebral média à direita, né? E ela se anastomosando aqui com essa comunicante, né? E ela também vai dar as cerebrais anteriores, né? Cerebrais anteriores que vão se comunicar através da comunicante anterior. Então, isso aqui fecha o polígono, né? Fecha o polígono. E a importância disso é que, se, por exemplo, alguma artéria fechar uma cerebral média, fechar por aqui, às vezes o sangue pode vir de anastomose e suprir a outra região, né? Quanto mais anastomose, mais protegido está o cérebro, tá? Então, isso aqui é importante porque isso, às vezes, ajuda a reduzir o impacto de um AVC isquêmico, né? Se tem anastomose de uma região que está sofrendo, a outra pode abrir uma comunicante e mandar o sangue para lá. Muito bem. Isso aqui também é revisão. Área da cerebral média, cerebral anterior e a área da cerebral posterior, passando aqui, pegando o lobo temporal inferior, occipital, parte do parietal. Aqui o corte do cérebro mostrando a cerebral média, como é importante a cerebral média, né? Que áreas importantes que ela pega, né? A extensão da cerebral média. Na irrigação é muito grande, né? Direita, esquerda, anterior, cerebral posterior. Lembra da circulação licórica também, como funcionando isso. E esse corte é fundamental, tá? Tem que lembrar das estruturas. Quando a gente mostrar esse corte aqui, tem que saber na ponta da língua o que nós estamos mostrando, tá? Então, eu tenho aqui, depois vou mostrar isso, esse esqueminha, mas lembrar que a cor muda de acordo se é cortical ou subcortical. Então, aqui é a substância cinzenta, né? Aqui no centro, a substância branca, né? Então, tudo que está nesse laranja mais intenso é substância cinzenta. E o que está no mais claro, substância branca, tá? Então, veja que tem regiões de substância cinzenta no interior do encéfalo, tá? Essas regiões a gente chama de região nucleocapsulares, tá? Regiões à direita e à esquerda. Tem um sentido isso, tem sentido. Por que chama isso? Porque são regiões comuns de ter AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Tá? Então, isso aqui é giro, isso aqui é suco, né? Suco, giro, e substância branca, substância cinzenta. Olha, próximo. É o primeiro? Isso. Então, lateral. Corpo caloso, o joelho, o esplêndido corpo caloso. Vamos falar de algumas estruturas. Aqui é o lobo temporal. Aqui o gino da ínsula, lobo da ínsula, fissura lateral. Aqui a cabeça do caudado. O núcleo lentiforme, tá? Esse núcleo lentiforme ele é formado pelo globo pálido, cutâneo e pelo globo pálido, tá? Veja esse bumerangue aqui, ó. Esse bumerangue aqui é importante, tá? Ele tem uma perna anterior, ele tem um joelho, tem uma perna posterior. Isso aqui é a cápsula interna, tá, gente? E ela tá aqui, ó, entre a cabeça do caudado, núcleo lentiforme. Esse aqui é o tálamo direito, tá? Então ela tá passando por aqui. Tá? Essa perninha posterior aqui, ó, essa perninha posterior que é mesmo aqui, passa o tracto córtico espinhal, tá? Então é o que leva a fibra motora pro restante do indivíduo, né? Para os indivíduos. Quando acontece uma plegia
AVC isquêmico, plegia do lado direito, eu vou procurar alterações do lado esquerdo do paciente, tá? Nessa região, tá? Afetou o neurônio motor, né? Então, procurar alguma coisa do trato espinhal por aqui. Então, tálamo, aderência intertalâmica, corno anterior do ventrículo lateral direito, corno anterior do ventrículo lateral esquerdo, e ou demais regiões. Então, veja que se está tudo certinho, se não esquece de nada disso aqui. Essa cápsula interna, aqui se chama de cápsula externa, tá? Núcleo lentiforme, cabeça do caudado e tálamo à direita, tá? E a gente tem tudo isso aqui do lado esquerdo. Tá, então aqui, vou passar muito rápido isso aqui, porque é como se já tivesse visto, tá? Então, mostrando a base do crânio, né? Aqui o cerebelo, o cerebral direito, o cerebral esquerdo. Aqui já a região do vértice cerebelar, né? E essa região aqui, tá mais baixa, né? Eu vou chamar de amígdala. Essa amígdala cerebelar, o tonsila cerebelar, ela, quando tem um aumento da pressão dentro da região infratentorial, essa amígdala aqui comprime o bulbo, tá? É a hérnia de tonsila cerebelar, hérnia da amígdala cerebelar. Então, é a parte inferior, região bem inferior do cerebelo, né? E com o aumento da pressão intracraniana, ela pode comprimir o bulbo. Aí complica a vida do paciente. Isso aqui é o bulbo, então. Aqui já é a ponte, o cerebral direito, o cerebral esquerdo, vérnice. O frontal direito, o lobo, região reto, né, do segmento reto do seio frontal. Lobo temporal direito, temporal esquerdo, aqui o mesencéfalo, vejo o mesencéfalo aqui. Aqui, região frontal direita e esquerda, fissura horizontal, o lobo da ínsula, lobo temporal cobrindo o lobo da ínsula. A gente tem aqui cabeça caudado, núcleo lentiforme, a cápsula interna, né? Cápsula interna passando por aqui, o tálamo do lado do outro. Esse aqui é o terceiro ventrículo, esse aqui é a glândula pineal, que no adulto está calcificada, geralmente calcificada. Aqui a gente tem região frontal direita, lobo frontal esquerdo, do ventrículo lateral direito. Aqui, septo pelúcio, dividido nos dois ventrículos, cabeça caudado, cápsula interna, lentiforme, tálamo direito, tálamo esquerdo, aderência intertalâmica. Tem essas coisas aqui, por isso que eu estou indo voando, tá? Aqui o plexo coral do lado direito, né? Lugar de produção de líquor. Isso aqui geralmente é calcificado mesmo, assim, né? No adulto, principalmente. Mais ventrículos, né? Ventrículos laterais, né? Fissura hemisférica, né? Lembrando, então, que a separação da região cortical, da subcortical, que é mais escura, né? A densidade da subcortical mais escura. Aqui, lá no superior, né? Região superior, a gente vê bem aqui o que é cortical. Aqui no centro, a região de substância branca, subcortical, né? Mais escurinha. Os giros e os sulcos. Sulco, giro, tá? Para a gente poder lembrar. E, deixa eu ver as horas. O AVC, ele é uma entidade que você precisa andar com velocidade, né? O paciente tem que chegar rápido no hospital e ser tomado as condutas, né? Porque cada minuto perdido é um tecido cerebral, um grupo de células que vão necrosar, tá? Então, tempo é cérebro, né? E, na maioria das vezes que vai acontecer, o diagnóstico a ser feito é de um AVC isquêmico, né? Ele sobrepõe o AVC hemorrágico, né? 84% é isquêmico e 16% é do tipo hemorrágico, tá? Mas, assim, não há dado clínico, né, nem epidemiológico que você vai olhar e que vai, digamos assim, vai deixar de fazer imagem. Tem que fazer imagem para confirmar o diagnóstico, tá?
Então, esses são os diagnósticos, inclusive, que vão confundir você na hora que estiver fazendo a avaliação do paciente com uma alteração neurológica súbita, tá? Esse aqui, por exemplo, é um que confunde muito, pode ser corrigido, inclusive, no transporte do paciente, né? Ele avalia se tem uma glicose, uma hipoglicemia, né? E já corrige que o paciente já vai melhorando, tá? Então, já faz diagnóstico, às vezes, na ambulância. Não é AVC, é uma hipoglicemia. E a imagem é importante, né? Porque se for um tumor cerebral, se for uma meningite, se for... Eu preciso de uma imagem, eu preciso afastar o sangue, inclusive, né? Então, essa etapa não pode ser esquecida. Aqui um esquema de atendimento do paciente, né? Provavelmente você deve ter estudado um mais rápido, um mais atual, na verdade, mas o importante é que no momento que esse paciente chega no hospital, né, em 40 minutos ele tenha todo esse trajeto já sido feito, né? E já tenha tido uma avaliação clínica inicial, já tenha colhido os exames de sangue, já tenha passado na tomografia, já tem um laudo de tomografia, né? Aí já está pronto para poder fazer a sua conduta. Se você encontra sangue na tomografia motorizada, vai ter um caminho diferente, tá? Vai pensar em cirurgia, vai pensar em outra coisa, tá? Então, deixa isso para lá. Agora, se você não encontra nada, ou então uma área de isquemia, um exame, o paciente suspeita de AVC, uma tomografia normal, absolutamente normal, a gente tem que pensar que é um AVC isquêmico agudo, e se não tiver nada que contraindica, você pode fazer trombólise. Se você está autorizado a fazer trombólise. Dentro desse intervalo de tempo também, né? Quanto menos tempo, melhor, tá? Aqui a medicação que é feita, né? Então, a tomografia seria interessante por causa disso, né? Você faz o exame do paciente, avalia se tem sangramento ou não tem sangramento, conduz o paciente de forma rápida, né? E deixa a ressonância no segundo tempo, tá? Porque ela é demorada, se o indivíduo tiver alguma coisa metálica instalada, vai sofrer influência do campo magnético, né? Vai puxar, mas assim, tem vantagens, né? Por exemplo, essa imagem aqui, de difusão e perfusão, ela é ideal para quando o paciente chegou com a AVC isquêmico e a tomografia está normal ainda. Então, eu consigo enxergar o AVC isquêmico na imagem de difusão da ressonância, né? Muito antes, mesmos minutos da instalação do AVC. Já consigo ver, 15, 20 minutos, ele já altera a ressonância magnética, eu tenho um diagnóstico, tá? Minha tomografia está normal ainda. Então, ela tem essas vantagens. Aí, como vocês já são muito especialistas, né, em neuroimagem, né, vamos tentar interpretar esses pacientes. Todos eles chegaram com um quadro neurológico agudo, né? Quem que eu vou fazer tratamento aqui de AVC isquêmico, né? Será que é alguém vai dar? Então, a tomografia é importante afastar hemorragia, né, e outros diagnósticos faciais, hemorragia subaracnoide, né? Infarto definido dentro cerebral é importante. Então, eu tenho aqui casos que vão confundir se você não fizer a tomografia motorizada. O quadro clínico é muito parecido, né? Então, a tomografia vai ser importante. Então, por exemplo, eu vou conseguir separar. Esse paciente aqui, ele tem um hematoma. Vocês querem falar? Eu falo. Está escrito aqui, né? Tem um hematoma subdural aqui, né? Um subdural crônico, né? Porque não está tão branco, não está o sangue não está vivo mais, então ele está sendo absorvido, né? E ele tem uma áreazinha aqui estranha, tá? Isso aqui parece uma sequela de AVC, né? Um infarto antigo, né? Já que não tem efeito de massa e tal, então parece ser uma área antiga, encefalomalácia. Bom, mas esse aqui não é AVC isquêmico. Esse aqui é AVC isquêmico? Não, né? Tem sangue aqui, né? A
região lá do tálamo esquerdo, né? Pode ter dúvida nisso, né? Que é a cabeça do caudado, seria aqui o lentiforme, cápsula interna, e aqui é tálamo. Então, tálamo na direita, tálamo na esquerda. Tálamo esquerdo, aqui é o ventrículo, côno posterior do ventrículo lateral, né? Veja que aqui está ocupado por líquido e aqui ocupado por sangue. Então, é um hemoventrículo, né? Então, é uma hemorragia grave, tá? Porque ela deu hemoventrículo, né? Esse sangue aqui, esse coágulo aqui pode obstruir o forame de Moro e levar a uma... Ou então, qualquer região mais estreita do percurso do líquido, né? E levar uma hidrocefalia, né? Aumentar a pressão intracraniana, inclusive. Esse paciente aqui, né? Ele é muito grave, mas já escapou do meu trombolítico, né? Porque o que a gente está tendo aqui é um edema cerebral importante, né? Isso aqui não tem mais condição de fazer mais nada. Já passou a época do trombolítico. Tá. Então, nós vamos acabar nos próximos 5 minutos. Vamos dar só aqui a parte teórica, né? Como que o paciente pode ter um AVC isquêmico, né? Quais as causas do AVC isquêmico, né? Então, ele pode ser do tipo trombótico ou do tipo embólico. AVC isquêmico trombótico, né? Quando fala trombótico, o problema é da circulação arterial cerebral. Quando fala embólico, subiu e fechou, tá? Então, é um problema extracraniano. Então, pode ser trombótico, pode ser embólico. Do tipo cardioembólico. Será que esse paciente tem fibrilação atrial? Isso é a condição de formar êmbolo, né? Será que ele tem um trombo intracardíaco, né? Então, tem que ver, o paciente já infartou, tem aneurisma, tal, já revascularizou, tá? Ele pode ter um aneurisma lá no ventrículo esquerdo, né? E formação de um trombo no ventrículo. Esse trombo vai soltar um êmbolo, e aí, esse paciente aqui tem um trombo, né? E aqui está no átrio esquerdo, e ele pode desgarrar parte desse trombo, virar um êmbolo, passar para o ventrículo esquerdo, subir pela carótida e fechar algo lá no cérebro do paciente. Seria cardioembólico. Pode ser embolia arterial, né? Então, seria o quê? Tipo, isso aqui é um Doppler de carótida. Então, coloquei o transdutor aqui no paciente, né? E eu espero que esse laranjado que a gente está vendo aqui, esse vermelhão que nós estamos vendo aqui, ele teria que ser toda essa área, né? Mas veja que tem alguma coisa ocupando o vaso, né? Tem uma placa ocupando esse vaso, né? E isso aqui, então, pode acontecer uma fissura dessa placa, formação de um trombo, né? Que vai fechar a carótida, mas esse sangue pode levar esse trombo, né? Lá para cima também, fechar um vaso arterial cerebral, fazendo, então, uma embolia artério-arterial. E depois, a doença dos pequenos vasos, né? Os próprios perfurantes, né? Os vasos terminais lá do cérebro do paciente, pode ter doença aterosclerótica e pode também fechar esses vasos, causando infartos lacunares. Tá? Então, isso aqui é da própria circulação arterial do cérebro. Tá? Então, o que é isso? Nós vamos procurar pequenas regiões assim, de infartos, né? Essa é a ressonância magnética, mostrando essas regiões. Às vezes aparecem áreas de hipossinal também na substância branca, que são infartos do tipo lacunares. Né? Lacuna de área pequena, como se fosse um orifício, né? Pequenos espaços. Então, a gente vai falar aqui um infarto lacunar. Tá, beleza. Deixa eu ver. Esse mecanismo que eu vou mostrar agora, eu encerro a aula, pelo amor, encerro mesmo. É o mecanismo do AVC isquêmico, né? Então, nós vamos falar do edema citotóxico e depois, ao que vem, a gente mostra a imagem. Veja um vaso sanguíneo chegando com as hemácias e com glicose, todo o suprimento de energia, de nutrientes, para poder fazer a nutrição da célula nervosa, que é o neurônio.
Então, quando chega todos esses nutrientes pelo sangue, a célula absorve os nutrientes e ela vai produzir ATPs. Os ATPs, né, estão aqui dispostos na célula, eles vão ser gastos numa bomba de sódio de potássio, né? E essa bomba de sódio de potássio é importante porque ela leva 2 sódios para fora da célula e busca o potássio, né? Mantendo assim um equilíbrio, né? Do intracelular para o extracelular. Então isso aqui continua, isso é um processo contínuo, funcionamento contínuo da bomba, e com isso se mantém o volume celular. Se eu bloqueio isso aqui por um coágulo, bloqueio por um coágulo, fechou. Os nutrientes não estão chegando na célula. Veja como que há uma escassez dos ATPs, né? A energia que vai funcionar a bomba de sódio de potássio. E essa energia, então, diminuída, a bomba deixa de funcionar. O sódio vai se acumulando aqui no interior da célula. E uma célula que é tamanho diminuto, pequeno, né, vai aumentando o tamanho, porque o sódio dentro da célula vai buscar água no extracelular. Vai entrar água, porque vai ter esse desequilíbrio, né, intra e extracelular. A hipertonicidade aqui intracelular vai trazer a água de fora para dentro. Tá? A célula vai aumentar o volume. Isso é um edema citotóxico. Tá? Então, nós vamos parar a partir do momento, né? Vou mostrar só isso aqui e aí a gente encerra. Tá? O último slide, prometo, onde as células estão em volume normal, aqui, e com o desenvolvimento do edema citotóxico, elas aumentaram o volume, tá? E elas estão, assim, repletas de água. Como elas aumentaram o volume e estão com mais água no seu interior, a densidade da tomografia muda. Então, veja desse lado esquerdo aqui, né, que é o lado normal, eu consigo saber o que é cortical, o que é subcortical, substância cinzenta, substância branca, substância cinzenta, substância branca. Eu sei delimitar, né, cada região dessa com tranquilidade. Eu vejo o giro, eu vejo o suco, não tem nada comprimindo assim o cérebro, não tem nada. A morfologia está normal desse lado aqui ainda, né? Giro e suco, né? Giro, suco. Comparado com o lado direito, né? Onde eu perdi a diferenciação córtico, subcortical, cortical, subcortical. Aqui está tudo a mesma densidade, está tudo hipodenso. E esse hipodenso aí quer dizer que tem água dentro da célula, tá? Que é esse mecanismo que nós explicamos aqui. Entrou edema citotóxico. Então, o cortical, o subcortical está perdido, tá? Porque o edema citotóxico ele acomete tanto a substância branca quanto a cinzenta. Ele vai pegar as duas, não faz distinção entre as camadas, tá? Veja também que os sucos subiram, porque o cérebro inchou. As células aumentaram de volume, então o parênquima está aumentado de volume. Por isso que eu não estou vendo o líquor aqui, os sucos e os giros estão perdidos, tá? E como fez um aumento de volume, desviou a linha média para o lado contralateral. Tá? Então, tudo isso aqui, né, que está escrito aqui também, né, é sinal de um edema cerebral do tipo citotóxico. Pegou substância branca, ele aumentou, fez efeito de massa, ele é hipodenso, né, desviou a linha média, né, e pela morfologia, esse edema aqui já é de um AVC de mais de 24 horas, tá? Ele é subagudo, tá? Esse exame aqui não é um AVC agudo, é um subagudo. E está tudo indicando que é um cerebral média direita, tá? Deve ter uma área grande cerebral média direita. Esse paciente vai ter problema, vai ter sequela grave, né? Se a gente colocar no esquema do Aspect, né? Que a gente vai ter várias áreas sendo comprometidas aqui, tá? Muito bem. Então, existe o citotóxico e o vasogênico. Não vou falar do vasogênico. Deixa para a semana que vem. E termina a nossa aula de hoje aqui.
semana que vem, que alguém me lembra, antes de eu começar uma aula errada, né? Me lembra que eu parei aqui no AVC isquêmico, né? Explicando a diferença do edema citotóxico para o edema vasogênico, né? Edema vasogênico. E a gente conversa isso semana que vem. Tudo bem? Beleza, prof. Dúvidas? Obrigada. A gente até semana que vem, então. Até. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.